Olá, boa noite. Boa noite. 8 estados já aderiram à ajuda das Forças Armadas para combater as queimadas. E presidente Jair Bolsonaro questiona intenções por trás da ajuda internacional. Edson Fachin nega pedido de liberdade ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Começa pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados. A Indonésia vai ter uma nova capital por causa da alta do nível do mar e dos problemas no solo em Jacarta. O governo federal determinou a abertura de uma investigação rigorosa sobre as queimadas na floresta amazônica. Segundo uma reportagem da revista Globo Rural, um grupo usou o WhatsApp para convocar o Dia do Fogo no Pará. De acordo com a matéria, um grupo teria combinado pelo aplicativo de mensagens WhatsApp incendiar as margens da BR-163, rodovia que liga Altamira e Novo Progresso, no Pará, aos portos fluviais do rio Tapajós e ao estado de Mato Grosso. Nas redes sociais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a polícia apura a ação dos incendiários. No dia 10 de agosto, o número de queimadas subiu repentinamente na região. Também nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, confirmou que o presidente Bolsonaro quer a apuração dos fatos. O ministro escreveu que os incêndios criminosos na Amazônia serão severamente punidos. No final de semana, aeronaves da Força Aérea Brasileira começaram a trabalhar contra os incêndios na floresta amazônica. A FAB divulgou um vídeo em que um avião modelo C-130 Hércules sobrevoa a região e despeja água. O trabalho é feito de uma altura de 46 metros e o lançamento demora apenas 7 segundos. A aeronave é capaz de carregar até 12 mil litros de água. Além disso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o Centro Nacional de Combate a Incêndios Florestais reforçaram o número de agentes que vão atuar na região das queimadas. Ao todo, 8 estados pediram apoio do governo federal nas operações. Fazem parte da lista Acre, Amapá, Mato Grosso, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Tocantins. O decreto de garantia da lei e da ordem que permitiu os trabalhos foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida vale para áreas de fronteiras, terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e outras áreas da Amazônia Legal. Segundo o decreto, o emprego dos militares será autorizado apenas após requerimento do governador de cada estado da região. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que vai se reunir amanhã com governadores da Amazônia para tratar dos incêndios florestais. A cúpula do G7 ofereceu 20 milhões de euros, o equivalente a 90 milhões de reais, para combater as queimadas na Amazônia. Diante da notícia, o presidente Jair Bolsonaro questionou o interesse do presidente francês Emmanuel Macron em ajudar nas ações de combate às queimadas. Bolsonaro questionou as intenções que estariam por trás da ajuda internacional. Em sua rede social, Bolsonaro afirmou que não vai aceitar que Macron faça ataques descabidos e gratuitos à Amazônia. Ele também disse que outros chefes de Estado se solidarizaram com o Brasil e que soberania de qualquer país é o mínimo que se pode esperar num mundo civilizado. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que os líderes do G7 vão providenciar imediatamente 20 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais, de ajuda emergencial para combater as queimadas na Amazônia. Existe uma convergência real para dizer que todos concordamos em ajudar os países afetados por esses incêndios o mais rápido possível. Existem vários deles. Nesta manhã, a Colômbia chamou a comunidade internacional. Devemos estar presentes e vamos acabar com isso. Segundo a agência France Press, a maior parte do dinheiro dos países ricos seria destinado ao envio de aviões Canadair. O G7 também propôs uma assistência de médio prazo para o reflorestamento, a ser apresentada na Assembleia Geral da ONU no final de setembro. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Depois, Bolsonaro anunciou que aceitou o envio de aeronaves de Israel com apoio especializado para colaborar nas ações contra as queimadas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a decisão da cúpula do G7 é uma excelente medida, mas destacou que quem vai decidir como usar recursos para o Brasil é o povo e o governo brasileiro.
O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, também disse à BBC que toda ajuda é bem-vinda. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não vê problema em o Brasil aceitar a ajuda financeira dos países ricos. Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que é necessário que se fiscalize e preserve a Amazônia sem interferir na soberania do país. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal que parte do fundo da Lava Jato seja usada no combate às queimadas na Amazônia. O fundo tem mais de 2,5 bilhões de reais e é resultado de um acordo da Petrobras com autoridades norte-americanas. O objetivo era encerrar investigações sobre a empresa nos Estados Unidos. O juiz Nivaldo Brunoni, da Justiça Federal do Paraná, determinou que o Conselho Nacional do Ministério Público retire da pauta de julgamentos o procedimento administrativo contra o procurador Deltan Dallagnol, que seria analisado amanhã. Ele acatou o argumento da defesa do chefe da Força Tarefa de Curitiba, que disse não ter tido tempo de elaborar suas alegações finais. Deltan responde por ter, em uma entrevista a uma rádio, criticado os ministros do Supremo Tribunal Federal. O etanol teve alta em 15 estados na última semana. O estado de Goiás teve a maior alta semanal, superior a 7,5%. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, na média dos postos brasileiros, a alta foi pouco maior a 1,10% na última semana. O preço do litro chegou a R$ 2,85. Em São Paulo, que é o principal estado produtor e tem o maior número de consumidores, a alta foi de 0,72% e o litro passou a custar em média R$ 2,64. Já em Goiás, onde foi a maior alta do país, houve um avanço de 7% no preço do biocombustível. A ANP disse que houve baixa em 9 estados e que não houve avaliação no Amapá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, negou o pedido de liberdade feito pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima. Gedel está preso desde 2017 no presídio da Papuda, em Brasília. Fachin considerou que não há ilegalidade na prisão e negou conceder medidas cautelares como prisão domiciliar. Gedel Vieira Lima é réu no caso dos 51 milhões de reais encontrados em malas de dinheiro em um apartamento em Salvador, num desdobramento da Operação Lava Jato. Gedel responde à ação penal junto com o irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, por lavagem de dinheiro e associação criminosa por causa do dinheiro encontrado em Salvador. Aposentados e pensionistas começaram a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. Cerca de 30 milhões de beneficiários vão receber a gratificação na folha mensal de pagamentos do INSS até o dia 6 de setembro. Só essa primeira parte de recursos liberados deve injetar cerca de 22 bilhões de reais na economia neste terceiro trimestre. Vão ter direito ao 13º salário quem, durante o ano, recebeu os benefícios de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade. No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual deve ser proporcional ao período recebido. Nessa primeira metade do abono, não vai haver desconto de imposto de renda. O tributo sempre é descontado na segunda parte do pagamento. Os valores vão ser depositados na conta corrente em que o segurado recebe o benefício mensal do INSS. A segunda parcela deve ser paga junto com o benefício de novembro, a partir do dia 25. A antecipação de metade do 13º salário já costuma acontecer desde 2006, mas as decisões são tomadas anualmente. Este ano, o governo editou uma medida provisória para tornar essa antecipação obrigatória. A Caixa começou a pagar hoje as cotas do PIS para quem tem mais de 60 anos e não tem conta no banco. O pagamento deve movimentar até 18 bilhões de reais. Tem direito ao saque quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não tinha retirado dinheiro da conta do PIS. O saque pode ser feito em lotéricas, para quem tem o cartão cidadão, ou nas agências da Caixa. Por enquanto, não há um prazo final para essa retirada do dinheiro. Terminou a intervenção nas penitenciárias de Manaus depois do massacre de 55 presos. A Força Tarefa de Intervenção Penitenciária estava em Manaus desde junho para conter a crise carcerária no estado. Passados os 90 dias, o Amazonas não pediu ao Ministério da Justiça uma flexibilização no prazo de permanência do reforço federal
por considerar que a ajuda não é mais necessária. Já a atuação da Força Nacional na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, foi prorrogada por mais 6 meses. A extensão do prazo foi autorizada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e publicada no Diário Oficial da União. Um dos principais assuntos no noticiário nacional e também internacional é o que está acontecendo na Amazônia. O mundo também acompanha uma disputa comercial entre China e Estados Unidos. E você vai ver agora como tudo isso afeta os investimentos em produtos do agronegócio. A balança comercial do Brasil teve um saldo positivo de 700 milhões de dólares na terceira semana de agosto. Foi um reflexo da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Os chineses deixaram de comprar soja dos americanos e os preços no mercado internacional subiram 10%. Quando os chineses foram às compras, encontraram os grãos no Brasil, que colheu uma super safra. O fato comprova mais uma vez a importância dos produtos básicos ou primários para a economia brasileira. Eles representam mais de 60% do valor das exportações. É muito difícil você, no seu dia a dia, não ter contato exatamente com algum setor, alguma coisa do agronegócio. Seja no momento que você veste sua roupa, né? Seja no momento que você toma seu café, tem o seu almoço, seja no momento que você abastece seu carro, né? Seja com etanol, seja com o biodiesel que está também misturado no diesel. Então, assim, no dia a dia você está em contato, a gente está em contato assim, frequente com algum setor, alguma área que foi gerada pelo agronegócio. Uma das dúvidas que surge sobre o assunto neste momento é provocada pelas queimadas na Amazônia. Durante um seminário realizado em São Paulo, o secretário nacional de inovação do Ministério da Agricultura, Fernando Camargo, foi indagado se as queimadas não vão fechar as portas para o agronegócio brasileiro em vários países da Europa. Tem, às vezes, um problema de imagem, né? Porque a gente está falando de problema de percepção do que está ocorrendo no norte do Brasil. Mas eu acredito que isso já é uma questão que está sendo resolvida, o governo está se empenhando, a gente não compactua com queimadas ilegais, com incêndios criminosos, e o governo está atento a isso para coibir. E a variação de preços no mercado externo tem reflexos no mercado interno. O aumento da exportação de produtos como a soja pode custar caro para o consumidor brasileiro. Isso porque a prioridade dos produtores são os países compradores. E com a oferta menor por aqui, o custo também aumenta. Por exemplo, suponha um pãozinho no supermercado, na padaria, vai ter uma influência? Vai. Se tiver uma maior demanda por trigo no mercado internacional, isso vai puxar o preço para cima, ou seja, vai ter uma tendência de aumento de preço, no caso do trigo. Mesmo a gente tendo esse produto aqui internamente, o preço do produto vai subir. É exatamente o que está acontecendo com a soja hoje. Nós estamos exportando mais soja para a China, portanto, a soja aumentou em 10%. Mas e para os investimentos? Esses produtos são um bom negócio? A economista afirma que podem ser uma opção, mas alerta que é preciso ter conhecimento sobre o mercado externo. Os negócios são feitos principalmente na Bolsa de Valores e geralmente é preciso investir um bom dinheiro para fechar um acordo. O grande público, neste caso, fica longe deste balcão de negócios. Você tem que contratar uma corretora, tem que abrir uma conta numa corretora para que você possa investir. O número de mortes por dengue triplicou no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram registradas 414 mortes nos primeiros 6 meses de 2019. No mesmo período do ano passado, foram 129. E com o objetivo de combater o avanço não apenas da dengue, mas da zika e chikungunya, exemplares de Aedes aegypti geneticamente modificados vão ser soltos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Cerca de 50 agentes de saúde foram capacitados para serem multiplicadores do programa de combate às doenças transmitidas por mosquitos nas Moreninhas. Eles vão ter um entendimento, né, do que é a Wolbachia, para que ela vem, ajudarem a multiplicar isso, né, porque eles estão dia a dia dentro das residências dos moradores. Wolbachia é uma bactéria presente em 60% dos insetos na natureza. Pesquisadores da Fiocruz descobriram que o micro-organismo inibe a transmissão da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Em laboratório, inseriram a bactéria diretamente nos ovos do Aedes aegypti. A etapa final da pesquisa será realizada em Campo Grande, Belo Horizonte e Petrolina, no estado de Pernambuco.
Cerca de 9.000 ovos coletados aqui na capital foram enviados à Fiocruz, no Rio de Janeiro, para serem infectados com a bactéria Wolbachia. A previsão é que entre o final de outubro e início de novembro, estes mesmos ovos voltem para serem distribuídos e eclodirem dentro das residências. O bairro já foi todo mapeado. A cada 200 metros, uma residência vai receber um recipiente com os ovos infectados. O empenho que a gente vai ter com relação a esse trabalho é que o morador tenha consciência de que isso vem para melhorar, para ajudar, principalmente abrir a casa, que a gente possa fazer a inspeção e possa auxiliar. E veja a seguir, Espanha detona a bomba da década de 30 perto da praia de Barcelona. Você vai ver os detalhes em instantes. Até já. Para manter uma horta, nem sempre é preciso ter um grande espaço. Com criatividade e boa vontade, dá para cultivar alimentos saudáveis e sem agrotóxicos. Foi o que fizeram os moradores de um bairro em Goiânia. Eles decidiram se unir para plantar verduras em espaços vazios na calçada da rua onde moram. É um belo exemplo que merece ser copiado. Essa hortinha está na calçada dos moradores da Rua Sevilha, no Jardim Europa, em Goiânia. A ideia partiu do Rodrigo e do Adriano. E o projeto não surgiu à toa. O que eles buscavam era a mudança do ambiente, que não estava tão bem tratado assim. A gente tinha preocupação de montar de um aspecto que, principalmente a parte de verdura e algumas frutíferas que a gente põe, mas que não vai prejudicar o calçamento, né, a passagem do público, né? Todos os dias, o Rodrigo, que mora bem em frente, atravessa a rua para molhar as plantas. A limpeza e o manejo dos canteiros é feito em regime de mutirão. Então, assim, é quase diário o pessoal fazendo a pergunta: quem que cuida, quem que começou, eu quero fazer na minha rua, eu quero fazer na minha cidade. A horta ajudou ainda a criar mais interação entre os próprios moradores. Eles contam que qualquer um pode vir aqui e colher o que precisa para as refeições. Mas claro, sempre com moderação. Qualquer morador está apto a vir, né, e fazer essa colheita, está liberado. O primeiro plantio aconteceu há cerca de 6 meses, ainda nos pneus. Depois, eles aumentaram o projeto com a ideia dos caixotes com madeira reciclada. Isso é muito importante, todo o material utilizado aqui vem de reciclagem. A ideia deu tão certo que se espalhou e hoje 2 pontos da rua já tem a horta comunitária. Você pensa que eles estão satisfeitos? Nada disso. Agora, a ideia é criar um projeto para todas as pontas de rua. A hortinha hoje é motivo de orgulho para os moradores da Rua Sevilha. E quem passa por aqui, é claro, sempre fica motivado em copiar a ideia. Com essa pequena iniciativa, eles ainda têm a oportunidade de criar a consciência ambiental em jovens e adultos, que muitas vezes nem tiveram contato com o ambiente rural. Teve essa oportunidade de estar numa roça, né, numa hortaliça, ver a planta crescer, tomar forma, né? Então, principalmente para as crianças que nasceram na capital, que estão aqui, não têm essa consciência, não vivem isso, né? Então, é uma oportunidade ímpar para a gente estar fazendo isso é muito legal. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o número de registros de acidentes com escorpiões chegou a quase 500 no primeiro semestre. O maior risco é quando as vítimas são crianças e adolescentes, aliás, crianças e idosos. De janeiro a julho foram registrados na capital 499 acidentes com escorpiões, contra 228 no primeiro semestre de 2018, mais de 100% em 6 meses. Só em um único mês foram 138 registros contra 74 no ano passado. A última morte por picada de escorpião registrada na capital foi em 2011, quando uma menina de 3 anos foi picada por um escorpião na área externa da casa e morreu. A preocupação das autoridades é que as mortes voltem a ser registradas, considerando o alto número de aparecimento de escorpiões mesmo em período de seca. Em caso de picada, a orientação médica é correr atrás de socorro, porque o veneno do escorpião pode matar rapidamente animais de estimação, crianças e idosos. Tem que se dirigir a uma unidade de saúde mais próxima, o mais rápido possível. Independente dele ter plano de saúde ou não, se de repente ele mora perto de um posto de saúde, perto de uma UPA, ele tem que se dirigir o mais rápido possível.
porque principalmente crianças abaixo de 10 anos e idosos acima dos 60, que é o grupo de risco para a morte. No trato com escorpiões, a médica veterinária explica que é preciso evitar os produtos químicos e muito cuidado ao capturar o animal peçonhento. Utilizar uma pá, um frasco de boca larga, para que possa virar o animal ali dentro sem contato diretamente na mão. Limpar os quintais é a melhor prevenção contra o aparecimento de escorpiões. O quintal limpo, ele não evita somente o escorpião. Ele evita escorpião, aparecimento de caramujos, aparecimento da local de criadouro propício para o mosquito da dengue. O FBI retirou o nome de um egípcio suspeito de envolvimento com a organização terrorista Al-Qaeda da lista de procurados. O advogado de Mohamed Hamed Ibrahim afirmou que desde sexta-feira o nome do egípcio não está mais no site e disse estar feliz com a constatação de que o pedido foi atendido pelas autoridades americanas, mesmo sabendo que isso não significa o fim das investigações. No dia 12 de agosto, o FBI divulgou que buscava o egípcio no Brasil. A assessoria do Ministério Público Federal de São Paulo informou que existe uma investigação e uma cooperação internacional sobre o caso, que ainda está sem conclusão. No encerramento do encontro do G7 hoje, o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse acreditar que a China quer mesmo chegar a um acordo comercial com os Estados Unidos. Veja agora em um giro de notícias internacionais. Donald Trump disse que funcionários americanos do comércio internacional foram procurados e que as negociações serão retomadas em breve. A declaração foi dada na França, onde acontece o G7, a cúpula das 7 grandes economias mundiais. Trump ainda disse que o presidente chinês Xi Jinping é um grande líder. A escalada na guerra comercial China-Estados Unidos preocupa as outras potências mundiais, com as ameaças de recessão na Europa. O tema foi um dos destaques do encontro. Uma bomba da década de 1930, época de guerra civil na Espanha, foi detonada perto da praia de Barcelona. O dispositivo, descoberto no fim de semana, carregava 70 quilos de uma substância altamente volátil. O conteúdo obrigou especialistas em explosivos a detonarem a bomba a uma profundidade de 45 metros. Segundo a prefeitura, a bomba pode ter entrado na cidade mediterrânea após sofrer vários atentados pela Força Aérea Italiana no início do século XX. O líder libanês do Hezbollah, Hassan Nasrallah, ameaçou Israel com represálias depois de um ataque no último fim de semana. Israel foi acusado de agressão depois da queda de 2 drones na periferia sul de Beirute, reduto do grupo xiita, apoiado pelo Irã. A queda dos drones ocorreu algumas horas depois de 3 ataques israelenses na vizinha Síria. Pelo menos 3 pessoas morreram, 2 membros do Hezbollah e um iraniano. Pela primeira vez desde o início dos protestos em Hong Kong há 3 meses, um policial fez um disparo com arma de fogo. Gás lacrimogênio e canhões de água também foram usados contra os manifestantes. Milhares de pessoas voltaram às ruas silenciosamente sob forte chuva em Tsue Wan. Os mais radicais ergueram uma barricada e jogaram pedras e coquetéis Molotov contra os agentes. O território semi-autônomo e um dos principais centros financeiros do mundo vem sofrendo a pior crise política desde a devolução para a China em 1997. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, anunciou que um local no leste da ilha de Bornéu foi escolhido para abrigar a capital política do país, já que a atual Jacarta está ameaçada pelo aumento do nível do mar e apresenta problemas no solo, que está se desfazendo pelo peso dos edifícios. Segundo especialistas, 1/3 da cidade pode desmoronar e ela acabar submersa até 2050. E você viu nessa edição que 8 estados já pediram ajuda das Forças Armadas no combate aos incêndios na Amazônia. O governo também informou que a polícia apura a denúncia de queimadas criminosas combinadas por aplicativos de mensagens.
Além disso, o G7, grupo formado por 7 potências econômicas, ofereceu mais de 90 milhões de reais para o combate ao fogo. Bolsonaro questionou as intenções por trás dessa ajuda. E a gente termina essa edição com as imagens de um pássaro voador biônico que chamou a atenção do público em uma feira de robôs na China. Guiado por controle remoto, o pássaro, inspirado em uma gaivota e criado por uma empresa alemã, pesa apenas 400 gramas. Ele possui GPS e uma câmera para realizar voos semi-autônomos. Uma ótima noite para você. Boa noite para você, até amanhã.